Ele tá com 1 ano e 5. A massagenzinha aqui no pescoço, ele relaxa quando eu faço, então eu ainda consigo fazer. O Heitor nasceu pélvico, tinha trava, o freio na língua muito severo, nível 10 ou 11, que é o máximo. Fez o cortezinho na língua dele, eu via que ele tinha uma tortuosidade na cabecinha, e o que me tocou muito foi um post que tu fez sobre a calota craniana, as plaquinhas, que elas são como balões de hélio. E daí até me emociono. Porque foi ali que eu identifiquei que a gente precisava de ti, né? E da tua ajuda. E foi certeira. E mesmo online, eu me lembro que eu fiquei assim meio reticente. Ai, não sei se online vai funcionar. A gente passou por tantos desafios na amamentação, ele não conseguia mamar em função da plágio. Ele tinha muitas dores, ele tinha muito torcicolo. Então, tudo era, assim, bem complexo. Ele não conseguia virar a cabecinha direito, então ele não conseguia pegar o peito direito. E tudo era mais difícil. Então, foi assim, uma luta mesmo que a gente travou, assim, para conseguir desenvolver ele e realmente dar a qualidade de vida que a gente sempre quis que ele tivesse. Vendo os teus posts, eu disse, não, vamos fazer online mesmo, porque vai ter resultado. Tu fez todo o acompanhamento e me ensinou a fazer as massagens. E ele veio evoluindo, e quando eu comecei as massagens, ele tinha, assim, acho que o nível 6. Deu um primeiros 15 dias, um mês, baixou para 2. Foi muita melhora. E eu sabia, e muito lendo os teus posts, sabe? E acompanhando as tuas publicações, o quanto era importante, sabe? Não deixar passar. E uma coisa que assim, me tocou muito na tua fala foi o quanto era importante quando a mãe sente que tem um problema. E eu sempre olhava para a cabecinha do Heitor e pensava, tem alguma coisa errada, essa testa dele é muito proeminente, tem alguma coisa errada, a cabecinha dele é torta, tem alguma coisa errada. E eu sentia que não era estético. Ele era bem pequenininho quando a gente fez, acho que ele tinha uns 3 meses. E ele aceitava muito as massagens, assim, ele ficava muito relaxado. Hoje, do pescocinho, eu faço, assim, quando eu vou trocar, e ele fica paradinho ainda. Aí o restante, ele já começa a se sacolejar. Mas ele super aceita o pescoço, assim, que ainda tem bastante tensão. Foi muito mágico. O Heitor tinha muita dificuldade de ficar de barriga para baixo, e tudo era em função das tensões que ele tinha. E a gente descobriu isso, ele chorava muito. E aí a gente queria deixar ele 10 minutos, e ele ficava, assim, 5 segundos, e ele começava a chorar de incômodo mesmo. Então a gente precisava fazer as massagens, como tu me ensinou, para ele distensionar e dele entrar de barriga para baixo, bem alegre e feliz, e brincando no tapetinho. Eu tava assim muito braba com a minha obstetra, revoltada pela forma como foi o parto dele, e que tu aí disse assim para mim, Paula, mas ele tinha que nascer. E depois a gente contorna as situações para tratar. E isso, assim, foi um acalento para mim, porque foi muito doído, sabe? Saber que a forma como ele nasceu fez com que ele tivesse todas essas tensões. E aí, quando tu me disse isso, assim, foi um abraço. Me deu um respiro, assim. Não existe culpado, existe um nascimento que já é um trauma para todo mundo. E ele precisava nascer de um jeito, de outro ele precisava ser retirado. Então, quando tu me disse aquilo, sabe, são as duas falas tuas que ficaram muito marcadas para mim. Ai, vai ficar tudo bem, era preciso. E outra, olha, tem algo errado. Se ela tá me dizendo isso e tá caindo na minha mão essa informação, é porque tem algo errado. É muito mais do que a estética, que eu já achava que era. Poder ter sido esse abraço para você é parte do meu trabalho. E eu amo fazer isso. Uhum, E é por eu isso que eu sei. me preocupo. A gente já vinha, né, com o tratamento dele aqui em Porto Alegre, presencial, desde os 14 dias de vida. Eu não conhecia a osteopatia, eu não conhecia os poderes da massagem, de tudo. A gente sempre fazia o tratamento, havia uma evolução. Acontecia de ele ficar bem uns 2 dias, às vezes eram horas, quando eu voltava para casa ele voltava a ter dificuldade da amamentação. E a gente fez a consulta e as massagens. E aí foi, assim, notório, né, de começar as massagens e não, assim, foi uma semana, já teve melhora na amamentação. Ele já conseguia ficar no peito do lado direito, que ele tinha mais dificuldade. E era o peito que sempre me doía, machucava mais. Eu tive mastite, tive todas as dores no peito direito. Aí eu comecei a eliminar
em etapa por etapa, né, vez por vez. Com a melhora do Heitor, eu fui eliminando as minhas dores e as minhas dificuldades de amamentação. No lado esquerdo, ele começou a mamar muito melhor, ele já mamava bem, mas ele foi se soltando, e do direito, que é onde ele tensionava mais, melhorou muito. E foi muito rápido, assim, foi muito rápido. A gente notava, eu, né, que fazia massagenzinha nele, o pescocinho muito tenso no primeiro momento. Aí, com o passar do tempo, foi soltando, ele ainda tem muita tensão, mas tudo ia soltando. As massagenzinhas, sempre que eu tava com ele no colo, eu fazia aquela que tu me ensinou, tanto nas costinhas quanto na frente. E tava com ele no colo, tava massageando, tava com ele. Então, era o tempo todo fazendo. E isso fez com que ele evoluísse muito rápido. Quando a gente chegou na consulta aqui, a presencial em Porto Alegre, ela mediu, eu acho que tava 2. Foi um salto. Ela chegou a medir de novo. Ela disse, não, eu vou medir de novo. Né? Porque mudou muito. Aí eu disse que eu tô fazendo massagem, fazendo as massagens que a Jéssica me ensinou, e ela disse, nossa, mas evoluiu demais. Assim, ele tá normal, ele tá no normal. É o que a gente considera normal, abaixo de 3, acho que é normal. E aí eu disse, meu Deus, porque foi assim muito rápido. E foi uma aplicação, assim, eu até ficava pensando, nossa, eu tinha que ser mais disciplinada, fazer isso 24 horas toda hora. Mas eu fazia assim, toda a troca, fazia massagenzinha. Quando eu lembrava, eu tava com ele no colo, eu ia fazendo, sabe? E surtiu um efeito muito rápido. A aplicação dedicada, ela funciona muito. Eu não tenho como medir a cabecinha dele com as medições que vocês fazem em casa, mas eu notava melhora nos pontos da amamentação, né? De ficar de barriguinha para baixo. Então eu notava que ele chorava menos. Quando eu fazia massagem e botava ele de barriguinha para baixo, ele chorava menos. Então, nesses pontos, eu fui começando a notar a melhora dele. Ele tá mais solto, sabe, para se desenvolver. Pegava ele no colo e olhava ele assim, e eu já via, não tem mais aquele calombo que eu via soltado, sabe? Porque para mim era muito torto. E quando eu falava para as pessoas, ninguém via. Aí eu tinha que mostrar, olha só. E aí todo mundo me dizia, ai, mas tu quer que seja a cabecinha redonda? E eu ficava com aquilo, sabe? Será que eu tô muito neurótica? Eu não quero que ele seja simetricamente perfeito, mas alguma coisa tá errado. Ele teve que fazer fisioterapia depois, na hora de engatinhar. Ele se incomodava muito, ele tinha muito medinho, assim, de engatinhar. Quando ele sentava sempre com as perninhas retinhas para poder se equilibrar, não conseguia abrir. Daí a gente fez tratamento com a físio. Mas eu sempre continuei fazendo as massagens, então isso ajudou também. Sempre foi um conjunto de especialistas, sabe, com o Heitor. Isso foi muito importante. Mas foi notório, assim, muito rápido. A evolução dele foi muito rápida. Acho que foi de um mês para o outro, que ele saiu dos 7, 6 que ele tinha para o normal. Então foi muito rápido. E foi com a massagem, sabe? Foi com a massagem. Foi o tratamento que eu fiz nele de um mês de dedicação ali, que surgiu esse efeito maravilhoso. Então, nossa, só tenho a agradecer. A mãe tá junto, né? Participar, ser protagonista desse momento. E isso foi muito importante, assim, muito importante. Porque eu sempre tive esse cuidado com ele, mas entender que, nossa, eu tenho esse poder de curar, foi muito mágico. Quando uma pessoa vem e diz, não, tá aqui a ferramenta, põe na tua mão, faz, vai funcionar, isso te dá um poder, sabe? E ver o resultado me deixou assim, nossa, eu consigo tudo. A gente começou essa massagem com o Heitor lá com 2 meses, né? E quando ele começou a introdução alimentar, foi um outro desafio. E eu também usei as massagens quando ele tinha 6 meses. Ele já estava fora da plágio, né? Já estava no normal. E eu fazia muita massagem no pescoço, aquela que tu me ensinou, para ajudar ele a liberar as tensões na garganta, para ele conseguir engolir normalmente sem ter engasgo. Porque ele realmente tinha dificuldade em função das tensões. Usei da massagem para poder liberar a questão da garganta ali, para ele ter mais facilidade no engolir. E deu Então certo? agora super funcionou, super funcionou. Então, tudo isso, sabe? Ver ele se desenvolvendo hoje tão bem, assim, é uma alegria muito grande, sabe? Alcançou todas as etapas, assim, e foi em função da massagem, sabe? Cada etapa que eu via que ele tava com tensão, eu usava, principalmente essa massagem do pescoço aqui, da cabecinha,
da mandíbula, sempre foi muito, assim, eu sempre fazia muito com ele, muita massagenzinha, né? Até às vezes eu brinco com ele, tá tenso, eu aperto aqui atrás, tá tenso. Ele adora, assim, quando eu faço, ele fica bem paradinho, assim, na troca de fralda, sentindo a massagem. Nossa, foi extremamente importante. Se eu puder deixar um recado para quem vier te consultar, é que, assim, o online funciona. A tua técnica, ela funciona online. Isso quebrou também um paradigma em mim, sabe? Porque eu ficava, ai, não vai dar certo isso. A pessoa precisa tocar nele. E quando tu me disse, olha, tá vendo aqui esse lado, tá vendo esse outro, qual é o lado que ele mama pior? É esse, viu? Por causa disso, eu disse, nossa, faz todo sentido. E ela tá online comigo, então funciona. A massagem de todas que eu fiz, essa do pescocinho, né, de trabalhar bem aqui o pescoço, atrás, ele ficava muito relaxado quando eu fazia, então, e era muito rápido, assim, eu começava a fazer e já distensionava, era muito rápido. E nas costinhas, né, de ir fazendo o fechamento, assim, nas costinhas, desde cima até embaixo. Então, isso era uma coisa que eu fazia com muita facilidade, assim. Tava com ele no colo, eu já ia fazendo. Só a mãe sabe o que é importante. Muitas pessoas vão dizer que é bobagem. Muitas pessoas vão dizer que tu não precisa se preocupar com aquilo. Eu ouvi muito isso. Ah, que é uma preocupação boba. Ah, antigamente nem se falava nisso. Ah, ninguém nunca tratou. É porque não se tinha todo o conhecimento que tem. E eu sempre falo para as minhas amigas essa tua fala, a mãe sempre sabe. A gente vai buscar ferramentas para auxiliá-lo fisicamente, emocionalmente, dar o suporte para que ele cresça bem, com confiança, certo de que ele também pode. Isso é o mais legal de todo o tratamento, assim, a gente descobriu o quanto a gente tem poder de mudar aquela vidinha com as nossas mãos, com a nossa interação, com todo o nosso amor depositado ali na massagem. Isso foi muito forte. Acho que é esse que é o fantástico assim do teu trabalho, por isso que eu me emociono tanto, porque o toque já é algo de conexão, de amor. Mas quando ele é direcionado, ele tem um poder incrível que eu não sabia que tinha. Muitas pessoas me falavam da Chantala, o quanto era legal. Ok, eu fiz com ele também. Mas a massagem direcionada, como tu me ensinou a fazer, mudou a vida do Heitor, literalmente. Eu era muito resistente. Ah, legal, online, ai, não vai funcionar. Aí chegou num ponto que eu disse, não, foi certeiro. E é muito isso, é a questão da resistência que a gente tem pelo online. Mas foi assim, nossa, fantástico. É uma das palavras que eu posso descrever, sabe? Especial, fantástico, amoroso, maravilhoso. Quando tu vê o resultado, tu fica assim, não tem explicação da alegria que é e quão rápido é. E foi o que nos ajudou. Então, nossa, só tenho a agradecer milhares de vezes, infinito. Tua dedicação, teu amor por isso. É isso que move, que faz dar certo, sabe? E que faz tu ter uma técnica toda diferente para tratar. E eu acho que tu acaba tratando não só o bebê, sabe, Jéssica? Tu trata o pai, a mãe. As tuas falas nos dão, assim, aquele apoio que muitas vezes a gente não tem nas outras pessoas, porque ou tu é cobrado, ou é bobagem aquilo que tu tá vendo. E isso é muito importante, porque mãe é uma carga de culpa diária. Porque não fiz isso, porque fiz isso. A gente tá sempre fazendo com amor, a gente nunca vai ser negligente, né? A gente sempre vai estar achando que tá fazendo certo por amor, pode dizer, pode estar fazendo errado, vai aprender e daí vai consertar. Mas a gente nunca vai fazer algo pro mal do nosso bebê. Por isso que eu adoro teu trabalho. Porque ele muda a vida, muda mesmo, sabe? Muda a vida das pessoas para melhor e oportuniza que a gente desenvolva isso sempre. Então eu espero ter assim ao longo da vida do Heitor, enquanto eu puder, observá-lo e estar atenta para os sinais dele de dificuldade em qualquer área da vida dele e que eu consiga ferramentas para auxiliá-lo a crescer bem, a passar pelas dificuldades que ele vai ter na vida em todos os âmbitos, né? Mas que ele consiga encontrar em mim, no Fernando, esse porto seguro e pessoas que vão ajudar ele a se desenvolver em todos os âmbitos. Então, esse é o meu grande objetivo, assim, de vida. Espero alcançar.
Já alcançou, meu amor. Graças ao seu olhar, né? E o seu cuidado, a sua massaginha, a sua mãozinha de fada. É, Tá vem aí, aqui, amor, vem. Olha lá. Eu me emociono muito sozinha, então falar do processo dele para mim é muito feliz, é uma emoção muito feliz, sabe? São lágrimas de alegria e de gratidão. comemora. Aham, é verdade. Né, amor?